O terremoto de Lisboa, o desastre que mudou a história e levou a reflexões sobre o papel de Deus. Tremor em 1755 deixou dezenas de milhares de pessoas mortas e Lisboa destruída. Nunca se viu uma manhã mais bonita do que a de 1º de novembro, escreveu o reverendo Charles Davy em 1755, um dos muitos estrangeiros que viviam em Lisboa. Era uma metrópole, a capital de um império colonial mundial que se estendia da África, com Angola, Moçambique e Cabo Verde, passava pela Ásia, Congo e Macau, e, claro, a América Latina, com o Brasil. Portugal era um reino muito, muito rico graças às riquezas dessas colônias. O sol estava brilhando em todo o seu esplendor, continuou o reverendo Dave. Toda a face do céu estava perfeitamente serena e clara, e não havia o menor sinal de alerta daquele evento que se aproximava, que fez desta cidade, outrora florescente, opulenta e populosa, uma cena do maior horror e desolação. Foi um dos desastres naturais mais mortais que o mundo já viu. Dezenas de milhares de pessoas morreram. Lisboa foi destruída por um enorme terremoto, mas das cinzas surgiu algo incrível, uma nova forma de pensar e uma nova ciência. Aquele dia em 1755 era o dia de Todos os Santos, e às 9h30 da manhã muitos dos devotos moradores da cidade estavam nas igrejas. De repente começou a ser ouvido que várias testemunhas oculares, incluindo o reverendo Dave, acreditavam ser o barulho de muitas carruagens. O abalo era um megaterremoto sentido em grande parte da Europa Ocidental e na costa noroeste da África. Ainda é um dos maiores terremotos já registrados. Houve 3 tremores no total e o segundo foi sem dúvida o maior. Posteriormente, foi avaliado entre 8,5 e 9 na escala Richter. Os sobreviventes do primeiro tremor procuraram segurança numa enorme praça aberta junto ao rio Tejo, incluindo o Sr. Braddick, um comerciante inglês. No meio da devoção, veio o segundo grande abalo e completou a ruína daqueles prédios que já haviam sido gravemente destruídos. Você pode pensar que este evento sombrio termina aqui, mas que nada, os horrores de 1º de novembro são suficientes para preencher um volume. Assim que escureceu, toda a cidade parecia brilhar, com uma luz tão forte que dava para ler. Pode-se dizer, sem exagero, que houve incêndios em pelo menos 100 lugares ao mesmo tempo e continuou como isso por 6 dias, sem interrupção. Para a celebração religiosa, todas as velas das igrejas e catedrais haviam sido acesas, que quando caíam multiplicavam suas chamas. Não há palavras para expressar o horror, escreveu outra testemunha. Tal situação não é fácil de imaginar para quem não a sentiu, nem de descrever para quem a sentiu. A notícia do desastre numa cidade tão importante como Lisboa espalhou-se rapidamente. Foi a primeira catástrofe global da mídia que atraiu a atenção de todas as gazetas, jornais e viajantes em toda a Europa, disse Chegoin. E soou mais do que um alarme. As réplicas do terremoto agitaram o pensamento da época. A igreja e seus seguidores procuravam culpados pela tragédia. Depois do terremoto que destruiu 3/4 de Lisboa, o meio mais eficaz que os sábios do país inventaram para evitar uma ruína total foi a celebração de um soberbo auto de fé ritual de penitência pública, tendo a Universidade de Coimbra decidido que o espetáculo de algumas pessoas sendo queimadas em fogo lento com toda a solenidade é um segredo infalível para evitar tremores de terra, escreveria Voltaire em seu polêmico conto filosófico Cândido, 1759. Immanuel Kant publicou 3 textos separados sobre o desastre, tornando-se um dos primeiros pensadores a tentar explicar os terremotos por causas naturais, e não sobrenaturais. E Voltaire e Jean-Jacques Rousseau tiveram uma famosa troca de ideias. O terremoto que destruiu Lisboa abalou mais do que o chão para Voltaire, minou o esforço de justificar o sofrimento com referência a algum bem maior, abrindo a possibilidade de que algum sofrimento imerecido pudesse ser atribuído a Deus. A natureza não construiu ali 20.000 casas de 6 a 7 andares. Se os habitantes desta grande cidade vivessem mais dispersos, com maior igualdade e modéstia, os danos causados pelo terremoto teriam sido menores ou talvez inexistentes, escreveu Rousseau. Ele ainda argumenta que mesmo depois do perigo revelado pelo tremor inicial, as pessoas se recusaram a tomar as medidas necessárias. Quantos infelizes pereceram porque um queria resgatar suas roupas, outros seus papéis, outros seu dinheiro, perguntou Rousseau, insinuando que isso refletia seus valores, mostrando que preferiam manter sua posição social às suas vidas. E assim, à medida que o debate avançava, a ciência emergia como uma maneira melhor de explicar o mundo e a maneira como ele funcionava. A reforma protestante já tinha ocorrido, mas de alguma forma manteve intacta a linha entre o homem e a natureza. O terremoto contribuiu para um corte mais violento. O terremoto de Lisboa desencadeou toda uma série de eventos, como quando você joga uma pedra em um lago e as ondulações ficam mais amplas e fortes e afetam tudo ao seu redor, disse Chegoin. A era do pensamento livre, de questionar o poder onipotente da Igreja e dos reis já estava tomando forma, mas acredito que nesse dia a humanidade começou a despertar e que nessa data realmente nasceu a Era Moderna. Agora o evento é considerado um marco importante nos campos científico e filosófico, disse Pais.
foi o terremoto mais pesquisado da história. Temos um enorme banco de relatos em primeira mão do evento e a partir deles os cientistas começaram a analisar o que havia acontecido sem mencionar Deus. Pode-se dizer que 1º de novembro de 1755 é a data de nascimento da sismologia, que hoje é estudada com base nesse acontecimento, disse Maria João Marques, do Centro do Terremoto de Lisboa, à BBC Real. E é ao Marquês de Pombal que muitos atribuem o nascimento desta nova escola de ciências. Ele era o braço direito do rei e foi encarregado da reconstrução da cidade de Lisboa. Ele enviou questionários para cada paróquia para perguntar coisas como: por quanto tempo a terra tremeu? Quão forte? Que danos causou? Quantas pessoas morreram? Você notou algum sinal estranho antes do terremoto? Disse Echegoyen. Com sua equipe, eles coletaram e analisaram as respostas, compilando uma espécie de livreto de todas as partidas em todos os lugares, até que começou a surgir um padrão que se tornou a base da ciência sismológica como a conhecemos hoje. A reconstrução de Lisboa foi impulsionada pela ciência. Tentando minimizar as mortes em catástrofes futuras, apoiando os esforços de retirada de pessoas e combate a incêndios, o Marquês de Pombal fez com que as ruas estreitas e sinuosas fossem substituídas por avenidas largas, e que os espaços fossem amplos e ventilados. Além disso, métodos inovadores de engenharia foram utilizados, com estruturas flexíveis de madeira nas paredes dos prédios para que elas entremessem, mas não caíssem. Para testar esta e outras medidas contra terremotos, tropas marchavam ao redor de prédios para simular tremores, levando ao nascimento da engenharia sísmica.